O sul e o norte dos Estados Unidos apresentavam muitas diferenças. O norte, devido ao clima frio e solo rochoso, mostrou-se pouco propenso à agricultura. Logo, concentraram-se no desenvolvimento da indústria. Para isso, necessitavam de mão de obra livre e assalariada que operasse o trabalho dentro das fábricas. O norte defendia o desenvolvimento industrial interno, ou seja, defendia a manutenção de taxas alfandegárias para produtos importados, desta forma fortalecendo o mercado interno. Já o sul, com um clima mais quente e solo fértil, favorável à agricultura, baseou-se no sistema plantation e consistia nas grandes propriedades de terra, onde se cultivava uma ou poucas espécies de planta. No caso, o algodão foi o destaque, e utilizava-se a mão de obra escrava. O sul defendia o liberalismo econômico, ou seja, era contra o protecionismo de mercado proposto pelo norte, devido ao fato de que grande parte do algodão e outros produtos agrícolas produzidos no sul eram exportados para a Europa, especialmente para os ingleses. Além do mais, com o protecionismo da indústria interna, o sul ficava dependente dos produtos manufaturados do norte. Já com a abertura do mercado, ele poderia buscar por produtos melhores e mais baratos de outros países. Durante o final da década de 1850, a maioria do Senado americano passou a ser formada por nortistas. Em 1861, Abraham Lincoln, um republicano nortista, foi eleito presidente. O Sul viu isso como uma ameaça à sua autonomia e interesses, bem como ao sistema escravista. Devido a estes fatos, vários estados do Sul se separaram, formando os Estados Confederados da América, com Jefferson Davis sendo eleito presidente. Antes mesmo de 1861, alguns estados já haviam se separado. O mapa da divisão dos estados durante a Guerra Civil ficou da seguinte forma. O azul representa os estados da União, incluindo os admitidos durante a guerra. A União eram os estados que se opuseram à secessão e eram contra a escravidão. O azul claro representa os estados de fronteira. Os estados de fronteira eram estados que defendiam a escravidão, mas que não se separaram da União e não se juntaram à Confederação. O vermelho representa os estados confederados. A área cinza eram territórios que ainda não eram estados antes ou durante a guerra. Lincoln tentou reconciliar com o Sul, mas não obteve êxito. Em 12 de abril de 1861, os confederados atacaram o Forte Sumter, que era um importante forte mantido por tropas da União, localizado na Carolina do Sul. A partir deste ato, a guerra iniciou-se de fato. O objetivo inicial de Lincoln era restabelecer a União, tomando de volta os estados que se separaram. Abraham Lincoln era defensor das causas nortistas, principalmente em relação ao protecionismo da indústria interna. Porém, em relação à escravidão, ele se demonstrava neutro. Ele estava mais preocupado em manter a união dos estados, como afirmou. Se para defender a união eu precisar abolir a escravidão, ela será abolida. Mas se para defender a união eu precisar manter a escravidão, ela será mantida. Um dos principais líderes das tropas confederadas foi o general Robert Lee, e pelo lado da união, o destaque foi o general Ulysses Grant. No dia 1º de janeiro de 1863, Abraham Lincoln emitiu o Ato de Emancipação, o qual declarava livre todos os escravos dos Estados Confederados. A partir deste ato, o fim da escravidão tornou-se um dos motivos principais da guerra. A vitória do Norte parecia ser evidente, devido ao fato deles terem uma maior população e maior número de fábricas para a produção de alimentos e armas. Porém, o Sul contava com militares experientes e com a população do campo, acostumada a montar em cavalos e pegar em armas. O Sul também esperava que os países europeus que compravam seu algodão fossem ajudá-lo, porém essa ajuda não se concretizou. A União conseguiu uma importante vitória em Gettysburg, o que praticamente já previa uma vitória do Norte. Em 1864, as forças do Sul já não conseguiam mais se manter coesas. A situação era desfavorável para os sulistas, e o seu presidente Jefferson Davis foi preso pelos soldados da União quando tentava fugir. O general Lee, por sua vez, rendeu-se em 19 de abril de 1865 ao general Ulysses Grant, pondo fim à guerra. Os Estados Confederados foram então incorporados novamente à União. Ao fim da guerra, o Norte impôs seu estilo econômico e social ao Sul e aos novos estados do Oeste que estavam surgindo. Lincoln foi assassinado em um teatro por um ator simpatizante das causas sulistas, poucos dias depois do fim da guerra. Durante a guerra, houve um forte desenvolvimento do telégrafo, do navio e da locomotiva a vapor, bem como a expansão das estradas de ferro.
Tropas da União ocuparam os estados rebeldes até 1877. Houve cerca de 600 mil mortos. Em 1865, através da 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, aboliu-se oficialmente a escravidão em todo o território americano. Mesmo libertos, os negros não conseguiram se integrar facilmente à sociedade, devido à segregação racial que se criou. Apenas em 1964, através da Lei de Direitos Civis, foi que se proibiu a discriminação racial nos Estados Unidos.